Boa noite. O país onde o comércio é mais livre sempre será mais próximo. São palavras de Voltaire, filósofo iluminista francês, um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa e um dos maiores defensores da liberdade em todos os aspectos, seja no comércio, seja na liberdade pessoal, liberdade religiosa ou liberdade política. Essa era a base da Revolução Francesa. Com esse olhar para um comércio mais liberto das amarras do Estado e livres das garras da tributação, nós trazemos hoje para Arsenal e Comércio Roberto Peron, presidente do Sincotec. Roberto, boa noite. As câmeras ficam à sua disposição para você dar o seu primeiro boa noite e já falar um pouquinho de como são as coisas. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma honra falar sobre o comércio. Como você bem disse, o comércio é uma das primeiras atividades criadas no mundo, né? E é onde você tem a maior geração de emprego e renda direta para o nosso povo que gera emprego nesse país. Não deixando de lado sempre, dizendo que o comércio, além de ser esta atividade primária, é uma atividade que vive em evolução ano a ano, né? E também vive das necessidades das mudanças políticas, né? E também das mudanças tributárias. Há uma necessidade muito grande no país, e isso vem empreendendo há vários anos, para que o comércio seja realmente, de fato, livre e que os impostos, os encargos e a facilidade para que esse empreendedor continue gerando emprego e renda seja simples e fácil. Essa é a nossa perspectiva. Roberto, para a gente começar a quebrar o gelo, você é o presidente do Sincotec, o Sindicato do Comércio de Confecções, Tecidos e Armarinhos de Mato Grosso. Conta para a gente o que é um comércio de armarinhos. O comércio de armarinho é uma das primeiras, praticamente, atividades, né? Onde as pessoas iam lá naquele armarinho comprar o botão, a agulha, a linha, né? E tal. E vou falar de verdade, Risato. Nesta pandemia, foi um dos segmentos que foi mais procurado novamente, porque as pessoas sentiram a necessidade do reaproveitamento e de fazer o serviço em casa novamente. Então, esse setor de armarinhos, ele continua em alta, continua vendendo bem e continua gerando emprego também. É uma daquelas bem antigas, né, da época do bolicho, da época do armazém, onde você tinha todos os produtos e algumas se destacavam. E as primeiras que se destacaram como segmento realmente foi o armarinho, né, que era específica. As outras tinham de tudo, tinha rolo de fumo, cigarro, né, tinha tudo para vender. Mas o armarinho foi um dos primeiros grupos a se organizar e especificamente, como hoje nós já temos grandes lojas de armarinhos específicos. Então, gente, é isso aí, ó. O comércio de armarinhos, apesar de muito antigo, como o Roberto acabou de nos contar, ele consegue, por si só, ir adiante, sobreviver. E não foi a pandemia desse último ano, não, que o prejudicou. Ele conseguiu se reinventar, ele conseguiu mostrar a necessidade das pessoas em refazer as coisas na própria casa, em comprar os seus consertos, fazer os seus remendos ou aviamentos e tudo mais, né? Com todo esse conceito agora, a gente vai para o nosso pequeno intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa. Até já! Arsenal e Comércio está de volta. Hoje nós estamos com Roberto Peron, presidente do Sincotec, Sindicato de Comércio de Confecções, Tecidos e Armarinhos do Mato Grosso. Nós falamos já na abertura do programa com o Roberto Peron, que nos contou o que é um comércio de armarinhos. Peron, conta pra gente agora, você que já veio há tanto tempo para o Mato Grosso, enfrentou tantos desafios aqui no Mato Grosso que cresceu e se transformou nesses últimos anos, como foi criar ou participar da criação do Sincotec, desse sindicato que atende esse setor do comércio tão característico, tão específico, e como vem sendo até hoje isso aí? Qual é o relacionamento dele com os seus associados e tudo mais?
Beleza. Começar contando, né, para você que eu cheguei em Cuiabá em 1976, vindo do estado de Santa Catarina nos idos dos anos 60 e residindo até 1976 na cidade de Nortelândia. Então, sou interiorano, vindo para a capital para estudar e com uma oportunidade aqui de trabalhar. Em 1977, nós montamos a primeira empresa nossa no ramo de confecções. Então, nós já temos aí alguns anos trabalhando nesse segmento. E em 1994, houve uma oportunidade da criação do Sindicato do Comércio, Tecidos e Armarinho do Estado de Mato Grosso. E na primeira oportunidade, tivemos como presidente o saudoso José Alberto Vieira de Aguiar, que era da Casa Alberto, né? Passando por um determinado período, né, o José Alberto, como era presidente da CDL, da FCDL, convidou para que eu fosse o presidente do Sincotec. Então, nós já estamos há alguns anos como presidente do Sincotec, né, e desenvolvendo um trabalho voltado à prestação de serviço aos nossos associados, às nossas mais de 10 mil empresas que fazem parte da base do sindicato. Para quem talvez não conheça, sindicato de base, eles são feitos através dos seus quinais, né, que são da sua atividade principal. A atividade principal do Sincotec é tecidos, confecções e armarinhos. Há outros sindicatos, né, que fazem parte da Federação do Comércio, né, como de sindicato de ótica, sindicato de calçado, de material de construção, que também tem os seus quinais de representação. E no decorrer desses anos, nós tivemos grandes aprendizados. Um dos primeiros aprendizados era a necessidade de uma negociação coletiva de trabalho onde trouxesse a satisfação tanto do empregador quanto do empregado. E quando eu assumi, naquele período, nós tínhamos uma convenção coletiva de trabalho que era aproximadamente umas 15 páginas, né, onde se colocava tudo que mais imaginava dentro daquela convenção coletiva de trabalho e que, às vezes, não tinham validades legais nenhuma, porque não tinha um amparo jurídico para que isso tivesse validade. No decorrer dos anos, eu quero discorrer, naquela época ainda nós tínhamos a questão tripartite, né, que era a Justiça do Trabalho, né, onde tinha o juiz classista patronal e o juiz classista do empregado e o juiz togado, onde seriam as demandas trabalhistas. E desde esta época o meu anseio sempre foi lutar para o fim desse tipo de justiça do trabalho, onde ela era extremamente do empregado, não do empregador, onde o empregador já entrava perdendo. Em qualquer ação que tivesse, ele já entrava perdendo. E aí, nos idos agora de 2014, 2015, nós já tivemos a reforma trabalhista. E com graças a Deus, essa reforma trabalhista, Rissato, eu acho que é importante que toda a população saiba, ela tirou a obrigatoriedade das receitas compulsórias aos sindicatos. Isso eu sempre falei, olha, é a melhor coisa que veio. Vai perder receita? Vai. Mas vai ficar no mercado e vai ficar os sindicatos que, de fato, representam as suas as suas bases, que são os seus segmentos. No primeiro momento parecia um paradoxo, né? Isso. Vai perder receita? Como é que vai sobreviver? Mas é como você coloca. Exatamente. Então, quer dizer, eu disse a todos os meus colegas, dos mais de 1.000 sindicatos patronais existentes no Brasil, nós estamos num momento histórico para o segmento sindical patronal. Por quê? As grandes empresas, as pequenas e médias empresas vão sentir a necessidade de serem representados por seus sindicatos. E é o que está acontecendo hoje, né? Hoje, as grandes empresas fazem questão de participarem das negociações coletivas de trabalho, onde a nova lei, né, dá um amparo e uma segurança jurídica a todos eles. Então, começamos a ter uma nova vida e uma nova representação, e aquele sindicato de gaveta acabou. Agora, ou é sindicato que vai representar as empresas, ou então ele não existe mais. E o mais importante, Sato, eu queria dizer, e também a todos que nos estão ouvindo, como a gente fala num sistema federativo, a gente fala
em uma pirâmide. A base são os sindicatos, a nossa mãe é a federação e depois nós temos a confederação. E antes desta reforma trabalhista, nós tínhamos somente a pirâmide lá em cima, quer dizer, não se preocupava com a base aqui embaixo, que eram os sindicatos que davam esta sustentação. Hoje, graças a Deus, a CNC enxerga isso e as federações enxergam também, né, de que o sindicato tem esta representatividade junto a cada um deles. Então, com o apoio da CNC, da Federação do Comércio e das grandes empresas e as médias empresas, os sindicatos hoje estão mostrando as suas razões e também cumprindo seus deveres constitucionais. Perfeito. A gente tem se preocupado aqui sempre, Peron, em mostrar justamente isso, né? A gente traz para cá os empresários do comércio, os presidentes de sindicato, para que eles possam desmistificar essa figura de vilania que às vezes paira sobre um sindicato ou sobre um grande empresário, né? O objetivo do empresário não é o lucro final, o objetivo do empresário é sempre o crescimento da sociedade. E o sindicato, principalmente o sindicato patronal, ele não está ali para defender patrão, ele está para defender a condição das empresas, né? E com a sua experiência toda também de Tribunal do Trabalho, de Justiça do Trabalho, eu acho que é muito importante a gente comentar sobre isso para com os seus associados, porque você viveu essa mudança toda, você viveu primeiro a Justiça do Trabalho como atuante lá dentro, né, como juiz do trabalho indicado, né, e depois passou a defender o sindicato numa legislação trabalhista anterior, que era realmente, como você coloca, extremamente voltada para o empregado, como sendo a peça mais fraca, e nem sempre é o que acontece. E hoje as empresas podem ter a confiança, vamos dizer, do seu sindicato, defendendo também os seus pontos de vista, principalmente nas convenções de trabalho, não é isso? É isso, muito importante, Sato. Você fez praticamente um complemento de tudo que é a razão de um sindicato. Há algumas histórias que a gente conta que quando havia uma empresa reclamada dentro da Justiça do Trabalho, na época da tripartite, né? Se ele não tivesse presente, ele era julgado à revelia e praticamente não tinha condições alguma de saldar o seu processo, né? Hoje, com a nova legislação, ela traz uma preocupação boa. Eu posso reclamar dos meus direitos, e eu acho que tem que fazer a reclamação dos direitos. Nós não podemos aqui generalizar, falar que todo patrão é bom. Não, há patrões que podem cometer os seus erros e que devam ser penalizados pelos seus erros. Mas é mais difícil um empregado querer reclamar algo que ele não tem o direito, porque a sucumbência trabalhista é igual agora tanto para o patrão quanto para o empregado. Ficamos no mesmo patamar. Eu tenho deveres, mas também tenho obrigação. Então, esta reforma trabalhista foi só para prejudicou o empregado. Não. O empregado, na época, quando foi criado, em 1943, realmente ele tinha sua deficiência, não tinha seus conhecimentos. Mas hoje, com a tecnologia, com as informações, todo empregado já conhece os seus direitos e também já conhece os seus deveres. Então, o sindicato está aí para orientar a todo e qualquer empresário, independentemente dele ser pequeno, médio ou grande. É só ligar para os sindicatos e pedir a orientação. A base de tudo está na Convenção Coletiva de Trabalho e nas leis trabalhistas. Se ele cumprir isso, não vai ter problema trabalhista de forma nenhuma. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 40 anos de empresa aberta, né? E desses 40 anos eu tive 2 ações trabalhistas, nas quais as 2 eu fui vencedor. Não tive problema. Por quê? Eu conhecia as leis, eu sabia dos seus deveres e sabia das minhas obrigações, né? E isso ajuda muito. Então eu conclamo a todo empresário, não tenha medo de ligar para o seu sindicato patronal, não ligue para o sindicato dos empregados para saber qual que é o valor do salário básico da trabalho. Ele não liga no sindicato seu patronal ou na Federação do Comércio ou qualquer outro sindicato. Qual que é o salário básico hoje convencionado? Liga para nós. Nós somos o patrão. Então o patrão, normalmente, ele liga no sindicato dos empregados para saber
qual que é o valor. E essa desmistificação tem que acontecido e as pessoas têm começado a olhar desta forma. Olha, o sindicato existe para defender os nossos direitos que estão nas leis, não fora da lei. E a Convenção Coletiva de Trabalho nos dá essa garantia jurídica. Tudo que for convencionado entre patrão e empregado, ela tem validade jurídica perante os tribunais regionais de trabalho ou qualquer regional de trabalho. É uma mudança muito boa. Tem muitos avanços a acontecer, precisamos de muita coisa, precisamos. A pandemia nos ensinou muito, né? E dentro da pandemia, e eu acredito que agora, para esse ano novo, a gente tenha algumas novidades nesse sentido, né? Algumas mudanças nesse sentido, para que os sindicatos realmente patronais de base sejam cada vez mais fortalecidos, tenham mais poder econômico para poder contratar um bom departamento jurídico, um bom departamento de contabilidade para orientar a cada um, e além das ações que a gente pode fazer, que são várias outras ações de fomento ao comércio, fomento ao desenvolvimento das empresas, né? Como o nosso sindicato já tem algumas ações desenvolvidas nesse sentido. Você tocou num ponto, né? 2020 foi um ano desafiador, claro. A pandemia trouxe uma necessidade de revisões, de adequações, e o sindicato, do ponto de vista do relacionamento patrão-empregado, foi fundamental, sim, porque por mais que o governo tentasse, com as medidas provisórias que foram emitidas, ainda assim você ficava, como a gente falou já antes de entrarmos no ar, na insegurança jurídica. Como foi esse trabalho do sindicato, da própria federação, que também apoiou isso, e de outros sindicatos que tiveram que se unir para fazer isso aí? Em primeiro plano, Rissato, a gente fez junto com a Federação do Comércio e com todos os outros sindicatos da base, que eu sempre fiz questão de não assinar convenção coletiva sozinho. Eu sempre fiz questão de assinar convenções coletivas onde você tem todos os segmentos interligados. Não só o segmento de confecções, mas temos de calçados, temos de ótica, de material de construção, né? Todos os segmentos representativos dentro do estado de Mato Grosso, onde nós temos abrangência, que assinem em conjunto essa convenção. Porque aí você unifica todos os processos, né? Ainda temos alguns sindicatos que ainda fazem assinatura individuais, que é a questão do sindicato de supermercado, que ainda faz em separado, mas eu acho que logo talvez possa vir, até porque ele tem uma legislação diferente, um formato diferente, então ele tem que ter essa tratativa. Mas logo que aconteceu, nós já se reunimos com o sindicato dos empregados e fizemos um termo aditivo, adaptando a medida provisória adaptada pelo governo federal, da federal, para que pudesse dar a garantia jurídica para todos os pequenos e médios e grandes empresas. Então, houve uma facilidade muito grande, não havia necessidade somente de informar ao sindicato que houve um acordo, um termo assinado com o empregado, olha, eu concordei em fazer a suspensão temporária de trabalho, eu estou fazendo trabalho telejornada, eu estou cumprindo a compensação de horas também. Quer dizer, foi tudo muito fácil. E aí, a nossa perspectiva é que agora, em 2021, nós não tenhamos nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa. A nossa preocupação é essa, de que os congressistas e que as pessoas que pensam na geração de emprego e renda continuem pensando da forma que estavam pensando agora na pandemia. Olha, é facilitar para poder gerar emprego, não é complicar, entendeu? Porque quanto mais fácil você for para você contratar um empregado, mais fácil será para você gerar emprego e renda, né, nesse país. A contratação temporária foi um grande avanço também, continua sendo um grande avanço. Então, olha, eu sou um apaixonado pela questão trabalhista. Perfeito, gente. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com Roberto Peron. Arsenal e Comércio retorna, e aqui na nossa sala de visitas hoje, Roberto Peron, presidente do Sincotec. Até aqui a gente falou sobre o sindicato em si, sobre o comércio, que ele consegue agregar e aglutinar em torno desse trabalho sindical para os empresários.
A partir dali, falamos sobre a questão trabalhista, todo o esforço que o sindicato patronal tem feito para garantir direitos de empregados e de empregadores. Vamos comentar agora, nesse próximo bloco, como foi o ano de 2020, de grandes desafios, não apenas, como a gente comentou agora há pouco, a questão trabalhista, os acordos sindicais e tudo mais, mas como foi para o comerciante, uma vez que a grande maioria dos associados do Sincotec são pequenos comércios, né? Ele não é o grande empresário, detentor de um grande capital que ele pode reinvestir ou ele pode buscar dinheiro muito fácil em outras fontes, mas ele é aquele pequeno comerciante que vive do dia a dia, da circulação da sua mercadoria e de um caixa de hoje para comprar produto para a semana que vem. Como foi esse desafio de 2020, quando tudo parou, quando as pessoas aprenderam a comprar no e-commerce, o que aconteceu com esse pessoal todo e como o sindicato conseguiu, vamos dizer assim, oferecer um ombro amigo para esse comerciante? Uma excelente pergunta e um excelente fato de reflexão. Mês 3 de 2020, fomos pegos de surpresa, todo o comércio não essencial fechar as portas da capital, né? E não só da capital, como alguns interiores também fecharam as portas. Principalmente, aí, como você acabou de dizer, Rissato, as pequenas e médias empresas. Elas ficaram sem chão. Sem chão porque como vão fazer? Eu fechei, eu não tenho outra alternativa a não ser fechar e acabou. Eu continuo meu passivo trabalhista, continuo meu passivo tributário, continuo meu passivo com as empresas que eu comprei para pagar, meus encargos trabalhistas, encargos fiscais, né, todos continuaram, menos a minha venda. A minha venda não tem mais venda. E aí começa o drama das micros e pequenas empresas. Um drama muito sério. Por quê? O e-commerce para elas não existiu e ainda não existe até hoje. Elas não estão estruturadas, as micro e pequenas empresas, estruturadas para poder fazer as vendas via sistema online, atendimento online. Até o vender não é tão complexo, né? Mas e o entregar? Exatamente. Vender até você pode vender, porque tem um sistema de WhatsApp, você tem alguns que tem um site, tem o Face, você poderia vender. Mas e como entregar? E qual que é a confiança desse cliente querer comprar ainda, né? Ele não tem ainda essa expertise de fazer. Mas foi um aprendizado. Algumas empresas começaram a rever. E aí eu dou um exemplo da minha empresa, que eu achei que com todo esse tempo que eu tenho de pequena empresa, que a minha empresa é pequena, né? Eu dou esse exemplo, eu fui ver que eu não estava preparado. Apesar de ter meu site, meu Instagram, meu Face, meu WhatsApp, eu não estava preparado, porque o meu cadastro de cliente não estava correto para poder você começar a disparar as suas demandas né, da procura. Então, foi complicado, mas foi um aprendizado. Primeiro que começamos a nos organizar com relação à questão de cadastro. E as empresas também começaram a buscar informações junto ao sindicato. E o sindicato, da sua vez, também buscando informações via tanto Federação do Comércio como o CNC ou através dos outros atos, verificar o que poderia estar tendo que poderia favorecer as pequenas e médias empresas. A princípio, teríamos que ter uma fórmula de resolver esse problema. Graças a Deus houve, nesse período do aprendizado, né? E aí eu queria fazer um parênteses, quando eu falo das pequenas e médias empresas que foram as mais prejudicadas, eu diria que também algumas grandes empresas também tiveram seus problemas. Mas como elas já tinham seus e-commerce já organizados, principalmente no nosso setor, onde a cada 10 clientes consultados, 9 prefere comprar pessoalmente, né? Esses 9 ali, quem estava estruturado, em torno de 6 a 7 acabou comprando lá nessas empresas que já estavam mais estruturadas, né? Mas ainda nós temos um grande problema, porque ainda não há uma liberação total, né, das pessoas virem às compras, principalmente as pessoas que ainda estão com a idade, né, que estavam com idade, por exemplo, de risco. Então, as pessoas que tinham mais de 60 anos acabaram ficando em casa em 2020 e não vieram para a rua para comprar.
não vieram mesmo, né? E essas pessoas não compram pela internet. Esse era o cliente típico que não estava preparado para o e-commerce. E ele não vai comprar pela internet, né? Então, o jovem acabou sendo abastecido pela questão da internet. Esse é um fato, né? O outro fato que deu um fôlego para as micro e pequenas empresas foi a questão da suspensão temporária de trabalho, com o pagamento feito pelo governo. Isso foi muito bom, ajudou as pequenas e micro empresas nesse sentido, que fez a suspensão temporária de contrato de trabalho, a redução de jornada de trabalho, né? O teletrabalho, tudo isso foi ferramentas via governo federal que ajudaram as empresas a tentarem a sobreviver. Mas muitas sucumbiram, não teve como, muitas sucumbiram, independentemente dessa ajuda. E aí eu posso afirmar com todas as letras que as empresas que não tinham dívida, agora em 2021 têm dívida, porque foram obrigados a pegar dinheiro do Pronamp, do FCO, ou do próprio capital de giro do banco que ele estava, para poder sanar os seus problemas, para não ter a sua empresa fechada. Então, todas as empresas hoje, praticamente, que não tinham dívida, agora têm dívida. Então, por isso que o ano de 2021 é um ano ainda de recuperação, é um ano ainda que o setor nosso, principalmente o setor de tecidos, confecções e armarinhos, ainda deve trabalhar sufocado. Ainda não é vai ter essa, não, já começamos a ganhar dinheiro, não. Eu acredito que ainda vai demorar um bom tempo para que esse setor possa ter novo investimento, né, começar a abrir novas lojas e crescer. Mas aí ainda tem aquele velho ditado, né? Quando um chora, o outro vende lenço. Então surgiu algumas oportunidades para as pessoas que tinham capitais, que estavam capitalizados, a começarem a abrir frente nova de comércio também. Então é assim, a vida do comércio ela é cheia de oportunidades e de você estar atento a elas, né? Exato. Uma situação que também chama a atenção, quem está acostumado com o comércio, principalmente aqui em Cuiabá, e o comércio do centro da cidade, e mesmo o comércio dos shoppings. Nós temos aqui datas muito marcantes de comércio, que em 2020 elas não aconteceram. Claro. Porque no que passou o carnaval, começamos a viver o problema da pandemia e todas as nossas grandes datas não aconteceram. Especialmente para o centro da cidade, o Liquida Centro, que também é algo já marcado no calendário cuiabano, não é? Isso foi terrível para todo o comércio. Exatamente. Nós tínhamos o Dia das Mães, que é o segundo melhor dia de venda, né, do ano, o nosso Liquida Centro, que era praticamente um novo Natal para o setor do comércio também, e isso foi perdido, né? Aí nós tivemos o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, né, o Dia dos Avós, tudo isso passou. Agora nós temos né? Temos agora o ano de 2021, né? E tivemos também o Natal, que ainda não é um Natal daquele que foi do ano passado, né? Ele foi muito bem movimentado na internet. Ela tem as suas restrições, tem os seus problemas. Nós tivemos aí problemas, por exemplo, falta de iluminação, incentivo né, da própria prefeitura, né, dos órgãos públicos, não deram incentivo, nossas praças, nossos calçadões, sem nenhum enfeite. Quer dizer, o sentido natalino praticamente não ocorreu em 2020. Houve sim, a gente percebeu, né, esse movimento do próprio Sincotec, né, a FEComércio fez a sua parte, vamos dizer assim, e o sindicato também incentivando as empresas. Mas é o próprio empresário, é o próprio comerciante quem teve que ir atrás de montar a sua vitrine, adequar o espaço à frente da sua loja e tal, para que as pessoas se sentissem um pouco mais dentro do espírito natalino. Exatamente. Foi um trabalho grande de vocês, exato, né? Exato. O sindicato expôs a todos os lojistas, no mínimo, 8 opções de decoração de vitrine, onde cada empresário pudesse fazer a sua vitrine com economia, com simplicidade, para que pelo menos tivéssemos, né, esse espírito natalino nas vitrines das lojas, né? Graças a Deus, isso ainda foi um trabalho que ainda o sindicato fez, incentivando, mandando para a imprensa, né, cobramos também, né, através da imprensa, a questão da liberação dos horários, né, para que a gente pudesse
ter uma maior flexibilidade, onde você diminui o horário de atendimento, você aumenta a concentração de pessoas. É totalmente o contrário do que diz os processos de biossegurança, né, do vírus, né? Você tem que ter o distanciamento. Mas como que você tem o distanciamento se você diminui o número de ônibus para você trazer o cliente para o centro? Se você diminui o horário de atendimento dele para o centro? Costumeiramente, nós iríamos até às 22 horas, né? E estamos restringidos somente até às 20 horas. Quer dizer, é um problema muito sério ainda, né? Isso foi um agravante muito sério. Foi um outro desafio a ser testado por todo o comércio, né? Com certeza. Tem uma outra situação também que impacta bastante. A gente já vinha escutando conversas e não reclamações, mas a posição do sindicato, a federação mesmo, durante os debates, na época da campanha eleitoral, se posicionou com relação a isso, que é o Centro Histórico de Cuiabá. O Centro Histórico, já há algum tempo, vem sendo defendido pelo sindicato e por outras associações que cuidam disso, como sendo necessário um movimento de revitalização disso aí. O que é que você vê em relação agora a esse novo mandato, inclusive, do nosso prefeito? Você acredita que nós vamos ter condições de revitalizar o centro? Porque ele é fundamental para o comércio da cidade. Primeiro, eu digo de passagem que para todos os candidatos que foram propensos, nós entregamos um documento, tanto da Associação dos Amigos do Centro Histórico, assinado por todas as entidades, tanto sindicatos, CDL, FCDL, FEComércio, todos os outros sindicatos, e foi entregue um documento de reivindicação ao prefeito eleito, a quem fosse eleito. Se fosse um ou outro eleito, nós entregamos esse documento, um documento de compromisso com o Centro Histórico de Cuiabá. Porque não dá para você ficar de berço, como diz o Raul Seixas, de boca escancarada, né, esperando a morte chegar. Então, vai chegar a morte mesmo. Sim. Então, eu defendo o seguinte, ou você cuida do centro, ou então libera o centro para que os carros possam andar nos calçadões, possa ter tudo, porque para que eu tenho um calçadão se eu não tenho nada de atrativo nos calçadões, né? Então, os calçadões estão lá, os prédios históricos estão abandonados, estão à sorte do tempo, né, para cair. Alguns proprietários até rezando, tomara que caia, que aí eu não vou levantar mais, né? Vou fazer um estacionamento, vou fazer qualquer coisa lá, né? Então, isso é importante. Eu já tenho uma luta muito grande nesse sentido, verbas existem para isso, né? Para que possa ser revitalizada a área central. E é simples, Rissato, não é difícil. Essa administração, em algumas cidades, elas são transferidas para a sociedade civil organizada, né? Até a próprio centro histórico, através da sua associação, ou dos amigos, ou dos sindicatos, pode assumir a administração dos calçadões. Por que não? Nós estamos há mais de 12 anos sem estacionamento rotativo na área central, né? Espero que o candidato eleito agora cumpra com sua promessa de que realmente faça o estacionamento rotativo na área central. Espero também que ele cumpra com a obrigação do rebaixamento da fiação da parte da área central, que tira aquele aspecto de um centro cheio de fiação. É normal a gente ver alguns centros abandonados, é normal. Mas quando não tem o compromisso com a história. E como o nosso prefeito reeleito aí, que é, né, reeleito e se diz cuiabano, que é da terra, eu acho que se ele ama realmente Cuiabá, ele tem que pensar numa Cuiabá melhor para todo mundo, uma Cuiabá bonita, onde quem vem visitar, o primeiro lugar que ele vem conhecer o centro. E não é outro lugar que ele vai, ou ele vai no centro ou vai na feira. Quer conhecer uma cidade? Centro histórico, feira. Depois ele vai para Cachoeira, vai lá para o Sesc Pantanal, vai para outros lugares. Mas os primeiros lugares que ele quer conhecer ali. E se você não arrumar o banheiro da sua casa, né, onde ele vem primeiro ver o processo que seria aquela vitrine, né, eu acho que nós não temos outra escolha a não ser falar assim, olha, nós vamos deixar que os carros passem nos calçadões, deixar que isso aqui, né, aconteça, porque ninguém vem investir em lugar onde não tem o cuidado público.
entendeu? Então essa é a nossa preocupação. Perfeito, Roberto. Nós vamos para o nosso outro intervalo e a hora que voltar nós vamos falar um pouquinho sobre Rua 24 Horas. Até já! De volta na sala de visitas de Arsenal e Comércio, hoje recebendo Roberto Peron, presidente do Sincotec. Nós falamos até aqui de todo o sindicato, do trabalho que ele faz, que ele desenvolve junto aos associados, na proteção do trabalhador e do empresário do comércio em relação à legislação trabalhista, aos acordos do sindicato e dos funcionários, de como o comércio se desenvolveu aqui em Cuiabá, de tudo o que tem acontecido, do que foi o ano passado, principalmente com toda a pandemia, e as novidades e as expectativas em relação ao centro histórico. E agora eu queria especificamente falar com o Roberto Peron a respeito de uma ideia dele, de um sonho, como ele mesmo coloca, há algum tempo já, que seriam as ruas 24 horas. Exato. Olha, é uma honra relembrar. E aí eu gostaria até, de fazer uma retrospectiva daquilo que a gente vive, né? Eu tive a oportunidade de ser superintendente do comércio e nesta oportunidade eu conheci várias cidades onde você tinha as áreas degradadas dos centros históricos renovadas e que voltaram a ter vida própria. Conheci também no exterior, nós tivemos a oportunidade de ir nos Estados Unidos, na cidade de Miami, na beira do porto, no cais do porto, onde aquela parte do porto estava extremamente degradada, era usada somente por drogados, pessoas viciadas e tal. E lá a prefeitura, que lá através da prefeitura, tornou aquilo uma rua e um comércio em si, um bairro, 24 horas. Lá era 24 horas. Você tinha pessoas trabalhando de dia e de noite. Salões de beleza, discoteca, restaurantes e tudo. E deu uma vida nova, aquilo com cores bonitas, quer dizer, revitalizou uma área que estava abandonada e levada realmente à prostituição e à droga. Nós temos também aqui no Centro Histórico de Cuiabá mais ou menos isso. Tive também a oportunidade de conhecer algumas cidades do interior da Bahia, né? Onde o interior da Bahia, as prefeituras transferiram a administração do centro histórico delas, né? Uma em Ilhéus, né? Que é uma cidadezinha pequena, mas com bastante história, né? Principalmente a história do comércio, né? Iniciada lá, onde a associação comercial de lá é uma das mais antigas do Brasil, né? Uma das primeiras a ser fundada, e de lá que nasceram as outras associações, né, e tal. Ela administra, através dos seus sindicatos e tal, também da sociedade organizada, a parte da área central. Então, todo o comércio que vai ser instalado naquela região, ela passa por um crivo daquele comitê gestor que foi determinado pela prefeitura. Desde a coleta de lixo é feita pela iniciativa privada. E isso, lógico, que o setor público dá a contrapartida, que é a isenção de IPTU, isenção de taxa de iluminação pública, uma série de outros benefícios que quem está localizado naquele território tem. Trouxemos essa ideia para Cuiabá. Tentamos colocar isso, né, dentro implantar alguma coisa nesse sentido, e estamos com alguns projetos, já apresentamos alguns projetos, e não é por falta de projeto, exato, que nós não temos a Rua 24 Horas aqui em Cuiabá. Se qualquer uma pessoa quiser ir lá no IPDU da Prefeitura, vai encontrar milhares de projetos praticamente elaborados por arquitetos bons e que atenderia a esta nossa reivindicação, né? Então, eu acho que falta realmente vontade política para que isso possa acontecer. Após você fazer esta criação, esse formato de uma rua 24 horas, que nós aqui temos um calor enorme, né? Então, principalmente,
teria que ter uma rua praticamente com um sombreiro, como diz o outro, né? Sombreiro. Então, existem algumas ideias de vários pergolados, né? E aí existe a necessidade do rebaixamento da fiação, nós temos a necessidade da questão do setor de esgoto, né? De saneamento básico também da área. Quer dizer, tudo é uma logística que precisa ser trabalhada. Mas se você começar por um calçadão, você vai incentivar que os outros calçadões possam ser feitos. Então, é um sonho realmente que nós tenhamos, no ano de 2021, né, como primícia e como promessa dos outros 4 anos, que a gente possa terminar nos últimos 4 anos, dando de presente a essa sociedade cuiabana mais esta oportunidade de nós termos no centro de Cuiabá uma rua 24 horas, onde a pessoa vai na missa à noite na catedral e tem a oportunidade de dar uma voltinha. O cidadão que está hospedado no hotel pode descer e dar uma volta no calçadão, e aí ele tem restaurante, tem bares, tem lanchonete, né? Tem tudo para que possa viver como se fosse um dos maiores shoppings ao céu aberto. E, para que a sociedade entenda, o custo operacional de uma loja de rua é menos de 1/3 do custo de instalação de uma loja dentro de um shopping, com todo aquele aparato que o shopping oferece. Então, se o custo for mais barato, você ter uma loja de rua, provavelmente o custo do produto vendido na rua será mais barato. Claro. E aí, com certeza, as grandes empresas, as empresas de nome, aquelas empresas que têm as suas franquias, teriam interesse de vir para a área central, né? E hoje nós temos aí na área central, Rissato, para toda a sociedade saber, só em Cuiabá circulam aproximadamente 100 mil pessoas por dia só na área central. Com a pandemia, lógico, né, um pouco menos, mas na época normal são 100 mil pessoas que circulam diariamente passando pela área central. Imagina, essa pessoa tem que pegar o ônibus exatamente às 18 horas para ir embora, porque eu não tenho onde ficar aqui no centro. Eu não quero fazer um happy hour, não tenho fazer um lanche, ou conversar com um amigo, ou reunir, né, até as próprias confraternizações, né, que eles fazem das empresas, poderiam fazer, e eles não têm local para isso, né? Nós temos aí alguns casarões já colocados, como o Cuiaverá, que é um dos espaços maravilhosos já revitalizados na área central, que praticamente está morto. Não tem utilização, porque nós temos ainda a necessidade de fazer alguma atratividade e atrair mais coisas, por exemplo, principalmente na questão de alimentação e diversão. São dois fatores que precisam vir para a área central. Confecções tem bastante, não precisa vender, confecções já tem bastante. Pode vir diversão e alimentação, é o que mais nós precisamos, né? Porque um projeto de rua 24 horas, como a gente também viu em outros lugares aí, ele é muito mais que um projeto de vendas, né? Sim. Ele não é apenas um programa ou um projeto para se vender mais. Ele é um projeto cultural, ele é um projeto social e é um projeto de turismo também, para mostrar algo diferente, mostrar uma cidade diferente para quem vem de fora ou para quem está aqui e quer fazer alguma coisa. Então você circula toda uma economia em torno de uma ideia muito maior, mais ampla, que vale a pena, eu acho, ser rediscutida, ser repensada pelos poderes públicos, não é? Exatamente. E eu diria, nós temos as cidades do Sul, praticamente todas elas têm, né? Se você for para Curitiba, tem, Blumenau já tem, né? Você vai para o Rio Grande do Sul, já tem algumas cidadezinhas lá do interior, lá, né? Já tem também. Quer dizer, várias cidades têm. O Rio de Janeiro também já criou algumas, né, ruas 24 horas, que é lá na Lapa, ela fez aquela revitalização ali naquela área central, e hoje é uma movimentação 24 horas ali naquele período, naquele perímetro de comércio. Quer dizer, então tem exemplos bons, Rissato, tem muito. Nós não precisamos inventar a roda, nós precisamos copiar quem fez alguma coisa, trazer para a nossa realidade, adaptar para a nossa realidade. Fortaleza tem um calçadão coberto com climatização, né, com aquelas sombrinhas para baixo, né, e toda ela ventilada. Quer dizer, você tem coisas bacanas, né? Dá para fazer, sim, é só querer, vontade política e dinheiro da iniciativa privada, né, as PPPs, dá para fazer, com certeza.
É o apoio que o comércio necessita para fazer a sociedade crescer e ir em frente, né? Circular dinheiro e tudo mais. Peron, eu não posso deixar de lado a oportunidade que a gente está tendo nessa conversa aqui de relembrar uma entrevista sua para a mídia na data de outubro de 2000, quando você falava que o comércio ele precisava se preocupar muito com a modernização, principalmente com a gestão do seu negócio em si, e a parte que chamava muito a atenção no comércio de Cuiabá, principalmente no centro, era o vitrinismo. De lá para cá, isso aí melhorou, isso mudou, o próprio sindicato conseguiu contribuir com os associados para isso? Importante. Se você lembrar daquela época, foi até assim um pulo, né? Primeiro que nós não tínhamos nem dinheiro para que os lojistas pudessem fazer com que eles melhorassem as vitrines deles. E me parece que foi assim um despertar. Hoje você pode andar no centro de Cuiabá, nós temos vitrines bonitas, nós temos lojas bem decoradas, lojas que são diferenciadas daquelas de antes dessa data. Então o sindicato fez o papel dele, né? Primeiro que nós não tínhamos dinheiro barato para isso. Naquela época foi aportado o dinheiro do FCO, que liberava para a reforma, né, e modernização das empresas. Eu cito uma padaria do interior, eu li quando o pessoal do interior, ele teve a oportunidade de fazer a reforma da padaria dele, dando uma repaginada com todo o paisagismo, e aí ele me ligou, falou: Peron, olha, minha padaria hoje vende 10 vezes mais do que eu vendia antes. Mas por quê? Você aumentou o número de clientes? Falei, não sei de onde que apareceu tanta gente para comprar na minha padaria. Não sei se foi a vitrine ou foi outro, mas que choveu de gente. E é isso que nós temos feito, né? Tem que ter a renovação, tem que ter a atualização, tem que ter a padronização, tem que ter o treinamento, né? Que é importante também nessa questão também do treinamento para os seus colaboradores. O colaborador, eu costumo dizer ao vendedor, na sua carteira está escrito vendedor, não é isso? Então, se está escrito vendedor, é uma profissão, correto? O contador, quando coloca na carteira dele, fala que é contador. O médico é médico. Para que você tenha na sua carteira algo descrito como uma profissão, você teve a necessidade de estudar. Por que você, vendedor, não quer estudar? Por que você, vendedor, não quer praticar o curso que é oferecido pelas entidades, que muitas vezes relutam muito, né? É uma dificuldade muito grande do vendedor falar assim, não, mas eu sou nato, eu nasci para vender. Mas não é só nascer para vender, tem que nascer para entender como vender. Tem técnica, né? Tem que ter técnica por isso. Para isso existe estudo, existe fórmulas, existem maneiras, né? E eu costumo dizer que o único vendedor, de fato, que pode até falar, tirar o chapéu, realmente eu sou vendedor, é o vendedor de sapato, né? Porque ele é o único que ajoelha na frente do cliente para poder vender. Mas também ele tem que aprender. Então, o estudo, a leitura é importante para qualquer setor. Apesar de que nós estamos hoje caminhando o autoatendimento, para a diminuição das despesas nas empresas, mas as micro, pequenas e médias empresas ainda dependem do vendedor. E o vendedor precisa realmente se atualizar. Então, eu convido a todos, leiam, estude, pratique a venda como uma profissão, não como um passatempo ou eu não tenho outra opção, vou trabalhar de vendedor. Perfeito, gente. Nós vamos para o nosso último intervalo, voltamos em seguida para ouvir um pouquinho do que esperar de 2021 que agora se abre. Até já! Voltamos para o nosso último bloco de Arsenal e Comércio. Hoje nós tivemos conosco Roberto Peron, presidente do Sincotec, que nos contou um pouco como é o comércio do pequeno varejo, o comércio de rua e o enfrentamento das legislações trabalhistas, dos problemas de infraestrutura do centro da cidade, as ideias que ele tem aí, que o sindicato tem utilizado, tem exposto a seus associados e trabalhado com eles. Eu volto agora para o Roberto Peron
que fica com as nossas câmeras à disposição para suas considerações finais, para falar um pouquinho do que ele espera desse 2021 que estamos começando, e o seu boa noite e a despedida para os telespectadores. Muito obrigado, Rissato. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade dada pelo SESC, pela Federação do Comércio, através do nosso presidente José Venceslau, parabenizá-lo pela grande iniciativa desse espaço, né, de conversa com o povo, né, e desejar a toda a população empresarial, né, e toda a população mato-grossense, cuiabana, um 2021 cheio de muita saúde, muitas perspectivas de bons negócios, né, e esperamos que em 2021 as promessas feitas pelos candidatos a prefeito, tanto na nossa capital como no interior, em todos que nós estamos ouvindo, os prefeitos que nos estão ouvindo, que cumpram de fato realmente o que prometeram. E não sejam propagandas somente para ser eleito, mas propagandas que se tornem realidade, né? Porque a população empresarial, a que continua gerando emprego e renda, que é o setor do comércio, que mais gera renda e emprego, necessita deste apoio. E eu sempre digo, e quero encerrar essa frase, que é a frase do nosso amigo Raul Seixas, né? Que um sonho que se sonha só é somente um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna uma realidade. E tenhamos um bom 2021 a todos. Perfeito, Roberto. Nós agradecemos a sua presença aqui, essa compartilhar de experiências e ficamos por aqui. Voltamos quinta-feira que vem, neste mesmo horário, na TV Mais. Até lá!